cinema surgiu oficialmente no final do século XIX, mais precisamente no dia 28 de dezembro de 1985. Porém, muitos elementos da linguagem cinematográfica já haviam sido inventados. No século XVI, o teatro de luz. No século XVII, foi criado por Christian Huygens a lanterna mágica, um aparelho de projeção de imagens sobre vídeo pintadas em cores translúcidas. Ela pode ser enxergada como um primórdio de um projetor. Né, a tendência sempre foi capturar o real, né, em qualquer arte. Desde lá as críticas, né, mal-humoradas do Platão, a tendência da arte sempre foi tentar capturar o real da forma como o aparelho fisiológico humano consegue fazer. Né? Então, claro, a gente tem coisas que ficam imóveis, óbvio, né? Mas a gente não vê o mundo como se fosse uma fotografia, a gente vê o mundo como se fosse cinema, né? Imagens em movimento. Só que nesse momento, esse século XVIII, XVII, né? Quando não surgiam as experiências com lanterna mágica, que era uma animação, vamos dizer assim, pré-mecânica, né? Animação manual, feita ali nas chapas de vidro e tudo. Já é uma tentativa de criar uma imagem cinemática, né? Uma imagem com movimento. As pinturas dos renascentistas, por exemplo, né? Que usavam a técnica da perspectiva, a ideia de tentar conferir profundidade de campo, né? Imagens que até então eram chapadas, né? Pintura medieval completamente chapada, sem proporção, então a gente não tinha noção de volume, profundidade, que é a maneira como a gente enxerga o mundo, né? Como a gente pensa, pelo menos a gente pensa que ele é, né? Então essa tendência, ela acho que é da própria percepção humana, né? E quando a gente, conforme as sociedades humanas aí foram desenvolvendo técnicas de reprodução de imagens, né? Ou seja, tentativas de capturar o mundo, tanto faz nas cavernas, né? Tem muitos teóricos que dizem que as cavernas de Lascaux foram assim, os primeiros cinemas. Acho um certo exagero, né? Um certo exagero, mas tudo bem. Então, acho que essa potência do cinema ela já estava imanente aí nas imagens, sejam elas as pinturas rupestres ou mais tarde as pinturas, né, mais técnicas lá dos renascentistas. A busca do homem pela reprodução da imagem em movimento pode ser observada desde o período paleolítico. As pinturas rupestres nas paredes das cavernas, quando aproximadas de fogo, o movimento poderia ser visto. Para alguns teóricos, essa arte representa o início da reprodução cinematográfica, algo próximo de uma animação. Era também popular os panoramas, grandes telas pintadas em parte cobrindo o formato 360 graus. Elas eram colocadas em rotundas e conferiam ao seu público uma sensação de imersão considerada inédita para a época. Esse período ficou conhecido como pré-cinema e tinha como principal objetivo a busca do homem pela imagem em movimento. A gente percebe na disposição dessas pinturas, né? A coisa do calendário, as caçadas, os ciclos da terra, né? Tem um movimento, mesmo que não pictórico, mas está intuído naquelas imagens a translação da Terra, né? A ideia de movimento. Né? O mundo se move, tem os ciclos, as estações, mesmo que seja marcado por luas, marcado por estação de colheita, pela caça, né? Pelo crescimento dos animais, de rebanhos que sejam, que eles vão lá, iam, né? Atrás para levar alimento para a tribo. Então tem já aquilo que eu falei, né? Esse impulso para mostrar, tentar capturar na imagem a maneira como a gente vê o mundo. A gente não vê o mundo parado. Né? Por mais que você olhe o céu, é uma cena estática, mas tem movimento, né, ali. Os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière, considerados como fundadores do cinema, foram pioneiros no uso do cinematográfico, um equipamento que era capaz de tirar fotos em sequência que, quando exibidas rapidamente, conferiam a impressão de movimento.
No dia 22 de março de 1985, os irmãos projetaram para uma pequena plateia o seu primeiro projeto cinematográfico, o filme A Saída dos Funcionários de Fábrica Lumière. Em dezembro do mesmo ano, os irmãos então exibiram o filme Chegada de um Trem à Estação de Ciotat, na primeira sala de cinema do mundo chamada Eden, que se localizava no sul da França. Durante os 60 segundos de amostra, a plateia acompanhou a chegada de um trem à estação e observou alguns passageiros desembarcarem, algo muito inovador para a época. Esse marco é considerado como o fundador da sétima arte e inicia o período denominado Primeiro Cinema. A preocupação deles mais era fazer filmes que demonstrassem, né, a maravilha da invenção deles, para vender projetor, vender câmera, né? Não era assim, não eram filmes com arroubos artísticos, embora a gente pudesse ver a fotografia da chegada do trem, é sensacional, o posicionamento da câmera, né? A filmagem é muito bonita, né? Não é de um ângulo qualquer, né? Assim, de qualquer jeito. Então, é interessante a gente pensar que, embora, né, o interesse do Lumière fosse mais voltado para o aparato técnico, eles também tiveram seus momentos como artistas. Né? A gente não pode ver os filmes deles como filmes secos, realistas, né, no sentido de que são áridos. Não são. Né? Eles têm muito de ficção também, tem muito de criação artística também. Acho que a gente precisa, gente, revisitar esses filmes com um olhar meio, né, um olhar novo, não com frescor, né? Esse já está muito embolorado. Entre 1893 e 1894, aproximadamente 2 anos antes da lendária exibição dos irmãos Lumière, o americano Thomas Edison já produzia filmes utilizando uma das suas invenções, o cinetoscópio. Ele possuía um visor individual e exibia pequenas tiras de filmes em looping, o que conferia às imagens a sensação de movimento. Seus projetos são considerados obras do primeiro cinema, apesar da sua audiência ter sido individual. O cinema não era enxergado como uma atividade com potencial de atrair o grande público. Ele foi então denominado como cinema de atração, sendo um projeto auxiliar em feiras culturais, que apresentavam panoramas, peças teatrais, espetáculos de circo e shows de ilusionismo. O mundo vivia um momento de modernidade. As pequenas indústrias estavam se tornando conglomerados produtivos. Nessas grandes exposições que já falavam desse movimento, né, da revolução tecnológica ali do século XIX, obviamente, né, o cinema é assim o esplendor, né, desse momento, né, a máquina que coloca imagens em movimento. Só que nesse primeiro momento não era considerado arte, né? Até a gente vê aí nos livros contam, né? As pesquisas contam que os cineastas eram muito mal vistos, né? Porque também naquela época, né, a cultura letrada, o livro tinha preponderância, né? Era sinônimo de alta cultura. O cinema era coisa para o povão. E aí foi natural que essas novas máquinas que conseguiam mostrar nesse mundo real, entre aspas, né, as imagens em movimento, fosse ali incorporado nessas grandes exposições, né, de demonstração e venda de equipamento técnico-científico da época, né, equipamento de ponta, o que valeria, como se fosse hoje, é uma super feira, né, com produtos aí robóticos, de inteligência artificial e tudo mais. O cinema, que tinha como base filmes mudos com caráter documentais, eram exibidos em locais nomeados Nickelodeons, amplamente frequentados por funcionários das fábricas e imigrantes, formando um meio cultural acessível. Cada indivíduo pagava um níquel, que equivalia a 5 cents, motivo pelo qual se tornou tão popular entre os trabalhadores. Pocilgas, eram espeluncas, né? Eram aqueles cineminha para operários, né? Cineminha em bairros muito pobres, custavam lá um níquel, né? Uma mixaria, então todo mundo podia frequentar, que já era já foi uma tendência, né, dos espetáculos populares, o teatro popular, né,
o formato adaptado do vaudeville francês, né, que foi popularizado nos Estados Unidos. Então já eram lugares assim voltados para pessoas pobres sem acesso à alfabetização, né, leitura, e era esse tipo de ambiente, né, assim, considerado insalubre, né, pelas autoridades sanitárias. O diretor francês Georges Méliès também possui um forte papel na criação da linguagem cinematográfica. Precursor dos filmes ficcionais, Méliès, que estava na primeira sessão de cinema dos irmãos Lumière, logo se interessou e iniciou a sua produção de filmes. Em uma de suas filmagens, a sua câmera travou e, após alguns instantes, voltou a filmar. Quando foi revelar o que havia filmado, ele descobriu um efeito que o próprio denominou de stop action, que mostra que se a câmera permanecesse em uma mesma posição e apenas o objeto mudasse de lugar, um efeito que ele poderia ter sumido e criar. Esse elemento possibilitou que ele fizesse um filme de trucagem mágica. O seu principal trabalho, Viagem à Lua, inspirado em dois romances populares de sua época, Da Terra à Lua, de Jules Verne, e Os Primeiros Homens na Lua, de H. G. Wells, é considerado a primeira obra cinematográfica de ficção. Filmes da Marvel, qualquer Harry Potter, qualquer filme com efeitos especiais, filmes de ficção científica, tudo isso, né, mesmo que o diretor e a diretora, né, nunca tenham assistido nenhum filme do Méliès, né, a linguagem desse tipo de filme e a linguagem desses efeitos, né, a dramaticidade deles, tudo isso vai passar pelas experiências do Méliès, né? Mas eu não considero ele só um grande mestre dos efeitos especiais, não. Eu acho que ele é muito menosprezado como narrador, né? Como se os filmes dele não tivessem histórias, fossem só truques de desaparecimento, né? Assim, desaparecimento. E não é só isso, né? Esse próprio filme Barba Azul, como que eu citei ainda há pouco, é um filme que faz pensar vários problemas, né? Vários problemas, e inclusive ele muda o final da história, né? Ele muda o final da história, ele faz as mulheres se vingarem do psicopata lá, do cara que matou todas elas. É sensacional, é uma reviravolta na história que ninguém espera, né? Então, acho que ele, até hoje, é um cineasta menosprezado, né? Todo mundo fala de Griffith. Griffith fez a montagem paralela. Gente, Méliès é tão superior em tudo, né? A plástica dos filmes dele, né? Aquela estética, as cabeças flutuando. Aquilo não é só o truque pelo truque, né? É muito ingênuo se a gente pensar assim, né? Que não havia mais nada. Aquilo é uma reflexão sobre o indivíduo moderno naquele mundo enlouquecedor, né? Achei um cineasta genial, vai muito além dos truques. Ele usava truques para contar as histórias e para falar do mundo moderno, aquele mundo em mutação veloz para quem habitava, né, naquele momento, para aquelas pessoas. Acho Méliès um cara precisa ainda ser muito visitado, né, e repensado. Não era um mágico, simplesmente. Né? Aliás, o fato dele ser mágico é ainda mais fascinante, né? Torna a figura dele mais fascinante ainda. Mas os filmes dele não são só sobre truques de mágica. Tem histórias ali. Ainda nesse período, Alice Guy Blanche destacou-se como uma mulher pioneira dentro do cinema. Ela é uma figura interessantíssima, porque não é assim, vamos dizer, algo de inesperado, de inusitado, porque nesse momento, né, a mulher ela começa assim a sair de casa. Se até então não podia sair de casa, né? Nesse momento não tem mais jeito, ela tem que sair de casa e tem que ir trabalhar na fábrica, né? A Alice Guy, ela se insere ali, né, na indústria, primeiro com um posto mais femininozinho, né, secretária e tal,
Aí troca umas ideias com a galera, ela tem aquela vocação artística, né, mitidinha, danada, vai lá e mergulha, né, nesse desafio de fazer cinema, e faz o cinema muito divertido, né, muito, muito legal, e com uma, uma visão que não era só dela, né, a gente tem vários seriados mudos, isso está até num texto que eu tive o prazer de traduzir do Ben Singer, sobre seriados de heroína, né, ali nos anos 10, né, os perigos de Pauline, aquelas personagens de cinema mudo parecidas com Penélope Charmosa, né, que estão sempre em perigo. Mas tinham várias heroínas desses seriados que salvavam o. Não era o mocinho que ia salvar elas, não, né? Elas que batiam lá no vilão, né? Resolviam o problema e salvavam o mocinho no final. Tem todo um discurso já feminista ali presente nesses filmes. E ali seguir, ela seria assim uma representante feminina, né? É muito importante que seja uma mulher fazendo, né? Já naquele momento, filmes que enfocam essa nova mulher, né? Essa mulher moderna, mas ainda nesse primeiro momento, a mulher emancipada é a mulher, a burguesa, né? Porque a proletária ela não é emancipada em porra nenhuma, né? Tanto que o feminismo acaba né, desembocando naquele feminismo careta da Beth Friedman, né? Woman's Lib e aquela coisa branca de classe média, né? E aí a gente tem a Angela Davis maravilhosa que, né, vai lá com o movimento feminista negro, que aí sim vai pegar o problema pela raiz. Mas a Alice Guy, ela traz essa visão, né, da mulher branca de classe média que conseguiu uma certa emancipação, né? O cinema era enxergado como algo primitivo, ligado às camadas mais baixas da sociedade, por conta dos preços baixos dos ingressos e pelos ambientes de exibição serem lugares com muitas bebidas alcoólicas e prostituição. Com isso, em 1908 é desenvolvido nos Estados Unidos um órgão regulador das produções cinematográficas, o Motion Picture Patents Company, o que derivou uma revolução na forma de se fazer o cinema. Em busca de atrair as classes mais altas e colocar o cinema em um patamar artístico superior, os produtores decidiram mudar a linguagem do seu conteúdo. Os filmes se tornaram narrativos e conquistaram um grande sucesso econômico. A Europa manteve o perfil clássico até os anos 20 e, por consequência da destruição causada pela Primeira Guerra Mundial, abriu caminho para que os Estados Unidos ultrapassassem a França e se tornasse o principal polo cinematográfico mundial. Foi inventado o roteiro e houve uma intensa procura por obras da literatura que pudessem ser adaptadas para as telonas. Os filmes de perseguição também eram produzidos. Obras como A Vida e Paixão de Cristo, de 1902, e O Grande Roubo de Trem, de 1903, foram grandes destaques do período. Algo curioso é que as cenas eram vendidas separadamente para os exibidores. Portanto, eles poderiam ser vinculados em ordens não cronológicas, formando filmes diferentes com as mesmas cenas. Devido a uma insatisfação com esse modelo de contrato entre os produtores e exibidores e acusações de plágio, o cinema teve uma grande reviravolta. Começaram a surgir as distribuidoras e os filmes passaram a ser alugados pelos exibidores. Dessa maneira, eles não poderiam mexer na forma que o produtor organizou as cenas. Surge então uma ideia de montagem, algo que não era abundantemente evidente no período anterior, uma vez que a maioria dos filmes eram planos únicos. O cinema se torna então uma indústria deixando de ser visto como o cinema de atração, e organizando-se em moldes econômicos. Os Nickelodeons foram aprimorados e a demanda por filmes aumentou, representando uma fase de transição. Os intertítulos passaram a ser utilizados para trazer dinâmica e permitiram uma maior aproximação do público aos personagens. Esse período foi essencial para a consolidação do mercado cinematográfico. O diretor americano D. W. Griffith foi precursor da técnica da montagem paralela, apostando em filmes longos e com muitas histórias entrelaçadas. Suas principais obras são os filmes O Nascimento de uma Nação, de 1915, e Intolerância, de 1916. O primeiro retrata as colônias do sul dos Estados Unidos no período da Guerra de Sucessão.
Apesar do grande valor cinematográfico, é um filme extremamente polêmico pela sua abordagem dos fatos terem sido explicitamente racistas. Após das críticas sofridas pelo seu filme anterior, o diretor alegou estar sofrendo censura e intolerância, fato que o motivou a produzir no ano seguinte o filme Intolerância. Assim como a obra anterior, ele possui cerca de 3 horas de duração, mas dessa vez Griffith revolucionou a produzir um longa com 4 diferentes histórias, ambientadas em períodos históricos distintos, que possuíam como ligação o fato que os personagens sofriam com intolerância, exaltando como ela é conflitante com as ideias de amor e caridade. O Griffith ele é um cara, acho que esse filme é muito problemático, né? Esse filme é extremamente problemático, não gosto, claro, né? Mas o Griffith, esse filme é racista, não vou, né, vai maquiar, tem bastante coisa racista, né? Não vou maquiar nesse filme, mas a importância básica do Griffith foi a sacação que ele teve de linguagem mesmo, né? Aproximar a câmera do rosto do ator, da atriz, para que o espectador pudesse entender o estado psicológico, né, da personagem, sem precisar ler intertítulo, né? Ela tomou um susto, ela está triste, né? Judith Holofernes é sensacional sob esse ponto de vista, né? O trabalho dele, quando ela se cobre de cinzas, né? Fica viúva e se cobre de cinzas, aquilo é de uma dramaticidade, assim, é um filme muito bonito, embora seja engraçado, né? Tem momentos ali que são bem engraçados, assim, fica trash, né? Trash demais, mas ele teve esse mérito, né, de saber construir uma narrativa cinematográfica que qualquer pessoa pudesse compreender sem necessidade de ler intertítulo. Não foi o único, né? Não foi o único cineasta que conseguiu isso, mas ele estava naquele momento, né, em que Hollywood ia se tornar o modelo, né, de cinema no mundo, porque eles tinham filme para rodar, enquanto na Europa faltava filme, né? Tiveram essa vantagem, né, durante a Primeira Guerra, e aí conseguiram experimentar um pouco mais, vamos dizer assim. A herança do pré-cinema ainda pode ser observada no cinema moderno. Mas a Lanterna Mágica está presente até hoje em muitos filmes de animação, dependendo da técnica, né? Aqueles filmes de animação soviéticos feitos com pintura em celuloide, de movimentos lentos, né? Aqueles pássaros lindos, assim, aquela coisa bem estereotipada de cinema de animação da época da União Soviética, assim. Tem um parentesco forte com aquele efeito, né, das chapas de vidro da Lanterna Mágica. É que uma linguagem vai se sobrepondo à outra, né? Elas não desaparecem de todo. Né? Pode ser que você falou em Panorama, aquele Mother do Aronofsky, né? Ele reproduz um pouco a brincadeira do Panorama. Né? Se a gente pensar que é um filme, aquela câmera que roda de um quarto para o outro, e a engenharia de som, né, que brinca com o movimento também, né, circular pela casa, dá um efeito meio como se a gente estivesse correndo por aquela casa, né? Então as linguagens elas se sobrepõem. Acho que nunca, porque a gente vai criando cultura, né, de imagens cinematográficas dentro desse universo. Então elas vão sendo transmitidas, né, adiante, mesmo que as pessoas não saibam da onde, né, exatamente aquilo veio. Apesar de ter sido inicialmente apontado como uma atração apenas complementar, em menos de 20 anos, o cinema se firmou como uma grande e rentável indústria cultural. Pequenas sessões de exibição, como a organizada pelos irmãos Lumière, abriram espaço para grandes salas de cinema, um fenômeno artístico mundial.